o que eu trago é 1/5 de um curso que eu dei em novembro na Universidade Autônoma de Barcelona. Tá? E esse curso tinha por foco a análise de imagens em uma perspectiva psicossocial alinhada ao construcionismo e voltada ao estudo da linguagem em ação. É preciso lembrar isto, porque isso diferencia a perspectiva. Ou seja, eu estou dando para a imagem o estatuto de linguagem. Tá? Mas eu estou dizendo que o tipo de análise que eu faço se volta para a ação e não para o conteúdo. Tá? Isto é, talvez, a mensagem mais importante para vocês entenderem o que eu estou fazendo hoje aqui. Ou seja, o que me interessa é o uso que é feito destas imagens e os efeitos que as imagens têm. Tá? Eu não estou interessada, como faz a semiótica. Eu acho que eu preferi um pouco de luz, porque eu vou ter que acompanhar texto em alguns momentos. Obrigada. Acho que dá para... Tá? O que me interessa, então, são os efeitos de validação do conhecimento, tá? São os efeitos de legitimação de posições de pessoa e são os efeitos de construção de realidade. São estas 3 coisas que me interessam e que eu chamo de usos e efeitos. Tá? Então, o que eu queria é que vocês tomassem as coisas que eu vou falar aqui hoje como provocações, porque eu não estou trabalhando uma teoria fechada, uma teoria acabada, eu não estou trazendo para vocês um método, tá? Eu estou simplesmente trazendo provocações e possibilidades de trabalhar com imagens de modo a entender o uso que é feito e os efeitos que este uso tem. Tá? Um alerta inicial. Das 5 apresentações feitas na UAB, para cada uma delas eu tomei um guia, um mentor, alguém que me acompanhou nessas reflexões. Tá? No caso das fotografias, certamente foi Susan Sontag. No caso desta apresentação de hoje, o meu guia é o Peter Galliston. Tá? Peter Galliston, em algum momento, acho que o nome dele está numa das pranchas, senão eu passo para vocês depois. Ele é um professor titular de História da Ciência e da Física da Universidade de Harvard. Tá? E o que ele tem feito ultimamente é procurar entender o papel dos experimentos na física moderna e, principalmente, as questões relacionadas à visualização científica. Então, seguindo a trilha do Peter Galliston, ele propõe que esta relação entre ciência e imagem, entre imagem e objetividade, tem 4 fases. A primeira delas são as aproximações da arte com a natureza. E aqui eu vou tomar como exemplo os anatomistas renascentistas. Mas vou tomar também como exemplo, até para fazer a transição para o segundo momento, as imagens e os desenhos de burros e daí por diante, que os viajantes traziam nessa época de transição entre as grandes viagens de descobrimento e o século XIX. Isso me dá o gancho para a segunda fase. A segunda fase, o Galliston vai chamar de objetividade mecânica. Tá? Aqui são avanços tecnológicos que permitem o sonho dourado da inscrição da realidade. Por isso, o título de dispositivos de inscrição. A terceira fase são as imagens interpretadas, ou seja, a própria tecnologia avança, as imagens se tornam mais complexas e perde-se o sonho de uma transposição imediata, né, da realidade, através da imagem, da realidade e do conhecimento. Tá? Então, entra a questão, de novo, da interpretação. E o quarto momento, a imagem é utilizada como inspiração, ou seja, tem novas aproximações entre ciência e arte. Tá? Essas 3 primeiras são momentos trabalhados pelo Galliston em vários textos dos final de anos 90, anos 2000, mas a quarta fase é interessante porque faz parte de um trabalho dele como
na curadoria de uma exposição organizada pelo Bruno Latour e pelo Peter Weibel, na Alemanha, em 2002, uma exposição que se chamou Iconoclash. Tá? Então, vamos lá. Primeiro momento, tá? As aproximações da arte com a natureza. Tá? Eu estou tomando aqui como exemplo o livro do Vesalius. Andrea Vesalius, ele produz um livro que chama De Humani Corporis Fabrica, que é editado na Basileia, na Suíça, em 1543. Tá? Bom, o que caracteriza este momento? Tá? Para entender a importância das imagens neste momento, nós temos que voltar à questão da emergência da ciência moderna. Tá? O que acontece nesse momento que nós intitulamos de Renascença? Tá? Bom, você abandona a leitura dos textos bíblicos, você abandona a autoridade dos textos bíblicos, você abandona a exegese, a interpretação dos textos, e você passa a buscar a autoridade do livro da natureza. Este é o projeto, por exemplo, de Galileu no século XVI. Tá? Evidentemente que o que você está fazendo é, primeiro, tornando a ciência laica. Né? Segundo, você está dizendo que a ciência é a leitura do livro da natureza. Portanto, toda a questão de como que você transfere as observações da natureza para o conhecimento se torna fundamental. Tá? E um dos campos onde isto mais se desenvolveu foi a anatomia. Tá? Até aquele momento, havia uma série de proibições para o uso de corpos em anatomia. A partir destes momentos da Renascença, a anatomia passa a virar um teatro, se chama teatro de anatomia. Até hoje se chama teatro cirúrgico, teatro da anatomia. Mas eram teatros. A arquitetura desses teatros era baseada na luta de galos. Tá? Elas eram arenas, tá? Onde as pessoas sentavam em volta da mesa do anatomista, e o anatomista, aliás, não punha a mão na faca, porque isso é sujo, né? Ele ficava lá em cima, no pódio, dando ordens para pessoas que faziam a dissecação. Tá? Mas o que se procurava, então, era uma compreensão do corpo humano. Agora, uma coisa é você fazer a dissecação e você aprender o rim, não sei o quê, o intestino. A outra coisa é você ensinar isso para alunos. E, portanto, este tipo de tratado visual, tá, do qual o do Andrés Vesalio é um dos exemplos mais primorosos, passaram a ser fundamentais. E uma informação que me encanta é que eles circulavam na forma de livros, alguns menos elaborados, este é o livro mais primoroso, mas também como folhas soltas, porque essa é uma época em que grande parte dos médicos eram barbeiros, eram cirurgiões barbeiros. Então, circulava para eles em pranchas, em folhas soltas. Tá? Eu usei aqui 3 imagens do Vesalius. Essa é a página de rosto, tá? Página de rosto do primeiro, do livro do Vesalius. E o interessante é, primeiro, que o próprio Vesalius está fazendo a dissecação. Ao contrário do que acontecia, ele não está lá em cima numa cadeira dando ordens. A figura do dissecador aqui é o próprio Vesalius, ainda jovem. Segundo, é a publicidade disto. Isto é uma cena externa. Tá? Os teatros de anatomia eram dentro de recintos. Né? Ele põe no livro dele isto a público. Tá? O que eu estou falando para vocês de efeitos de imagens é que você entende a proposta do livro, você entende a proposta do Vesalius a partir dessa primeira página. Tá? Bom, a beleza desse livro tem várias coisas encantadoras. Né? Primeiro, Vesalius punha a mão na massa. Existiram livros de anatomia antes do dele, mas eram de pessoas que desenhavam o que tinham visto em algum outro momento. Tá?
Vesalius não, ele desenhava a partir do que ele via naquele momento. E como ele deve ter tido algumas competências artísticas, mas certamente não foi ele que fez os desenhos. Corre aí uma lenda que foi Tiziano, se não foi Tiziano, foi algum outro grande desenhista, pintor da época. Mas mais que isso, Vesalius, ele fez uma parceria com o melhor editor que existia na Europa naquele momento. Tá? Então, é esta parceria, né, do dissecador, que diz, eu quero que você desenhe esta parte para eu mostrar como é que é o músculo, né, do produtor de livros, né, onde o Vesalius viajava para Basileia, para a Suíça, com frequência, para dizer, não é bem assim, tá? Eu queria que você fizesse desta maneira, né? E um pintor fantástico, um artista fantástico, seguindo o que o Vesalius pedia. Tá? E escolhi ainda mais 2 imagens. Esta, acho que uma informação importante para vocês é que este livro foi a base do ensino de anatomia durante muito tempo. Tá? E até hoje é considerado que as estruturas que Vesalius desenhou eram estruturas que correspondem ao que hoje se chama estrutura XYZ. Tá? Então, este é a gravura 24, primeira gravura dos músculos, que mostra a disposição superficial dos músculos para uso de médicos, mas também para uso de escultores, artistas, pintores da época. Tá? Então, tinha dupla função, e vocês veem que essa imbricação que eu estou falando, né, de ciência, imagem e arte, se faz muito presente. A anatomia era fundamental também para os pintores da época, para os escultores da época. Tá? E escolhi uma outra que ilustra a teoria fisiológica corrente da época a respeito dos órgãos femininos. E essa eu escolhi porque Vesalius tem uma outra grande importância. Ele foi um dos primeiros a quebrar uma tradição existente há muito tempo, que era a tradição de Galeno a respeito dos órgãos sexuais. E aqui vocês vão me permitir, porque é mais fácil eu ler do que improvisar, um pequeno pedaço que descreve o que era a teoria de Galeno. Tá? Galeno trabalhava com o modelo de sexo único. Tá? Esse médico famoso da antiguidade nos leva em seus escritos a uma viagem exploratória dos sexos, que permite visualizar claramente a verdade intrínseca do sexo único. Diz ele, primeiro, pense na genitália externa masculina voltada para dentro e estendendo-se internamente entre o reto e a bexiga. Se isso acontecesse, o saco escrotal necessariamente tomaria o lugar do útero, com os testículos localizados fora e de cada lado do útero, os ovários, certo? Eu estou tomando essa descrição do Thomas Laqueur, né, o autor que está mencionado aqui, certo? Ou seja, nessa visão, o pênis passa a ser o cérvix e a vagina, o prepúcio se torna a pudenda feminina, etc. Segundo Galeno, não encontraríamos uma única parte dos órgãos masculinos que simplesmente não pudessem mudar sua posição neste processo de internalização. E evidenciando o conteúdo